Shalom, queridos. Mais um capítulo do livro de Gênesis. Hoje, o capítulo 32. Muito obrigada, meu Deus, pela dimensão que nós já chegamos. Uma prosperidade tal que está chamando a atenção de toda a terra de Alagoinhas. Mas por que essa prosperidade? Porque o Senhor vai diante de nós. O Senhor é a própria palavra. João, capítulo 1, versículo 14. Muito obrigada porque o Senhor é fiel e está fazendo conforme foi dito. Os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém chegaram. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pronto, queridos, capítulo 32. Nós vimos que no capítulo anterior, o Jacó com Labão terminou fazendo uma aliança, né? Os últimos versículos do 43 até o versículo 55 do capítulo 31, foi os dois fazendo aliança, mas foi uma guerra, né? Vocês viram tudo direitinho, eu tenho certeza que estão todos edificados, agora vamos nos edificar com o capítulo 32. Amém? Capítulo 32. Começa assim: também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó o viu, disse: Este é um acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Que maravilha, né? A fidelidade de Deus, com todas as dificuldades e fraquezas de Jacó, o Senhor já está elevando Jacó, está aperfeiçoando, e já tem anjos caminhando com ele. Que maravilha! Indo, seguindo a ele, e ele dá o nome daquele lugar de Manaim. Isso na saída dele, para de volta para Canaã. Jacó se reconcilia com Esaú. Estão lembrando de Esaú? Por que é que Jacó estava aqui agora no meio da parentela e com esse casamento com duas meninas que eram suas primas, a Raquel e a Lia? Porque era apenas um pretexto, o casamento foi apenas um pretexto. Na verdade, ele tinha fugido da casa dos seus pais, por ordem dos pais, para evitar que fosse morto pelo seu irmão Esaú. E agora, de volta, tem esse problema a ser resolvido. E aí Jacó vai se reconciliar, é claro. A bênção de Jacó, a bênção dele, de todos nós, é estar bem com o nosso próximo e especialmente com a nossa família. Então, vamos ver. Então, Jacó enviou mensageiros diante de Esaú, mensageiros adiante de si a Esaú. Das pessoas que estavam com ele, ele tirou alguns mensageiros para ir até Esaú, o seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem. Lembra que agora que Esaú estava em Edom, que Esaú resolveu casar com mulheres estranhas e viver a vida dele de uma maneira terrível, né? Desobedecendo a seus pais. Agora Jacó, que está voltando, está querendo se reconciliar com ele, porque não importa o que Esaú fez, o importante é que temos que estar bem com todos. Tomemos logo essa lição. Se você está se aproximando de Deus a cada dia, o sinal principal dessa aproximação, dessa intimidade com Deus, é você estar bem com todos. Bem com todos. Não é possível que a essa altura você, no seu discipulado, ainda tem alguém que não está bem com os apóstolos. Ainda tem? Imagine que é para dar bem com todos, com todos. Imagine com seus líderes. Ainda tem pessoa no seu discipulado que está tendo problemas do passado com seus apóstolos? Passado. Esse tempo todo, e você não conseguiu ajudá-los a superar isso? Não, não pode, não pode. Veja a situação de Jacó, ele está voltando, está entrando numa dimensão mais ampla de intimidade com Deus, anjos a vêm acompanhando, as pessoas crescem. Não é para ficar o tempo todo do mesmo jeito. Vocês viram todas as coisas que ele fez, todas as coisas que está acontecendo com ele e sua família, que eram tudo escolhidos por Deus, mas não ficaram na mesma situação. Não se admite que a essa altura, no seu discipulado, ainda tem alguém que está com problema com os apóstolos. E você, como discipulador ou discipuladora, ainda está nessa dimensão de estar sem dar uma solução nessa questão. Agora, eu creio que nesse capítulo vai ter resolvido, não é? Porque não adianta a gente estar sentadinho todos os dias no discipulado e com problemas com o nosso irmão, de qualquer irmão, e principalmente com os seus líderes.
Eu creio que quem está lendo 3 capítulos por dia, a essa altura já chegou naquela fase onde Coré, onde alguns líderes que andavam com os levitas, que andavam com levitas, viu? Que andavam com Moisés, não ficaram satisfeitos em achar que Moisés era o líder, que Moisés tinha que dar aquelas ordens que Deus mandava, né? Moisés tinha que dar, o que Deus mandar fazer, tem que fazer. E eles ficaram incomodados com as exigências de Moisés, que vinha da parte de Deus. O nosso Deus é exigente, ele é amor, mas também é justiça, ele quer tudo em ordem. Então se incomodaram com isso e foram fazer a rebelião e foi um dano terrível, foram todos estragados pela terra, foi ainda bem que hoje nós não estamos na primeira aliança. Ainda bem que Deus está dando tempo para todos que ainda estão numa situação dessa se consertarem. O Senhor está dando chance, porque o sangue de Jesus foi derramado para que nós possamos estar cada vez mais aperfeiçoados, purificados por esse sangue. Então, uma chance agora para você, meu querido discipulador, que olha no meio da sua turminha ainda, tem gente com problema com os apóstolos, e você não vai conseguir solucionar esse problema. Traz essas pessoas à casa dos apóstolos, traz esses discípulos que estão assim, traz para conversar, ajuda-os com oração, com jejum, até se for possível, jejum e oração, e vem com essas pessoas para que possamos ver o que foi que fizemos com essas pessoas, para nós pedirmos perdão a essas pessoas, para haver um conserto no meio dessa igreja, no meio desse ministério. Não pode, a essa altura, uma situação dessa. Esse capítulo 32 já nos ensina isso. Não pode. Olha que Deus está abençoando Jacó, abençoando Jacó. Olha que Deus está abençoando você, está abençoando seus discípulos. Mas chega um momento que não dá mais para esperar. Não dá mais. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. O Senhor Jesus Cristo deixou escrito em Atos 1:11 que ele vem do mesmo jeito que ele subiu. E todas as promessas até aqui se cumpriram, não vai ficar essa sem se cumprir. Todas as promessas de Deus são confiáveis e cumprem. E você ainda está tolerando uma situação dessa, não fez nada ainda para resolver. O que tem que fazer, o que é? Quando alguém não está bem com o outro, é trazê-lo àquela pessoa que não está bem e ali se consertar na presença de Deus. Não pode ser um discipulado de êxito com pessoas com problemas uns com os outros, nem com seus irmãos que estão do seu lado, nem com as pessoas que estão na sua casa, na sua família, com ninguém. E especialmente com o líder do ministério que você está, que nem é obrigado a ficar. E mesmo que saia, tem que se consertar antes de sair, para não ir levando esse peso maldito do fracasso espiritual. Não pode, tem que ter conserto, nem que não queira ficar no ministério, mas tem que sair com a bênção, sair estando bem com todos. Não deixa isso não, meu querido discipulador, em nome de Jesus, resolve essa questão aí. O Senhor está falando conosco através dessa história de Jacó. O homem já estava abençoado, o homem já estava rico, o homem já estava de volta para casa, mas a preocupação dele agora é estar bem com seu irmão, e é essa a sua preocupação no seu discipulado, a você e aos seus discípulos estar bem uns com os outros, e não se esqueça, especialmente com liderança, porque brincar com liderança é brincar com Deus, porque está escrito em Romanos, capítulo 13, que o líder, ou a pessoa que é autoridade sobre a sua vida, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Então você não tem que dar razão de nada. Ah, mas você tem razão, eu estou se entendendo. Ah, ela é assim mesmo, ele é assim mesmo, é isso mesmo, é líder, mas é assim mesmo, mas falha também. Claro que falha também. É para você entender que falha, mas que deve entrar no conserto, tem que estar cara a cara dizendo o que foi que fez para a pessoa pedir perdão, se foi o líder que fez o errado, e ele vai ter que se humilhar e pedir perdão, se foi o discípulo, vai pedir perdão, mas deixar uma situação dessa no meio do seu discipulado, não vai a canto algum. Um discipulado assim não vai a canto algum. Vai ficar a vida toda você com esses discípulos que não vai sair disso. Nunca vai estar preparado para discipular outras pessoas, vai ficar uma coisa estagnada, que não cresce para canto algum, não vai para nada.
E a finalidade do discipulado não é ficar anos e anos com aquelas mesmas pessoas, é aquelas pessoas crescerem espiritualmente, discipular outros, e aqueles que ele discipulou, discipular outros. É desse jeito que Jesus falou, Mateus de 28, versículo 19, e de fazer discípulos. Vai ficar nisso? Quantos anos tem você com esses discípulos? Não cresceu ainda, não fez nada, não sabe nada, não tem discípulo, não tem nada? Tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia. Assim como o Senhor teve de Jacó, que entendeu que tinha que estar bem com seu irmão, mesmo parecendo que estava tudo bem com ele, não é? Até a bênção de Deus de prosperar teve, mas não estava bem. Ele reconheceu que precisava se humilhar diante do seu irmão. Faça isso, meu querido. Cada discipulador, veja no meio dos seus discípulos o que é que está acontecendo no coração, que Deus revela, e você vai entender que essa revelação é para conserto. Conserto, vamos ficar consertados, que nós precisamos crescer, fazer o reino de Deus crescer, e só pode crescer se estiver bem com todos. Estamos bem com todos? Se não estamos, vamos para os acertos, como aconteceu aqui com Jacó. E aí Jacó tem essa estratégia toda que você vê aqui nesse capítulo 32, ele manda as pessoas, mensageiros na frente, ele manda presente para o seu irmão, bota a sua família para trás de um canto para enfrentar a situação, que ele estava amedrontado, não sabia se o irmão ainda estava querendo matar ainda, aquela situação toda, mas Deus deu sabedoria para ele. Uma das coisas muito interessantes é o presente que ele dá, não é? Porque não tem nada melhor para acalmar alguém que é inimigo da gente que não seja um presentinho, né? Tem que dar um presentinho. É bom que dê um presentinho. Mas a principal estratégia mesmo, sabe qual é? Jejum e oração. Para quando o indivíduo chegar perto da gente, os demônios já ter tudo batido em retirada, não ser mais aquela pessoa que estava ali com ódio, mas sim alguém transformado pelo Senhor e lhe abraçar, como aconteceu com Esaú. Eu tenho certeza que Jacó não somente mandou presente, mas ele estava orando, ele estava disponível para receber de Deus toda a fortaleza, para enfrentar a situação com muito amor. E quando Esaú olha para Jacó, vê o amor no coração de Jacó e abraça e ficam amigos e se querem bem, que coisa maravilhosa, não é? É essa história aqui do capítulo 32 que eu trouxe para a nossa realidade. Porque não vai adiantar eu estar lendo a Bíblia para ficar somente dizendo o que aconteceu com os personagens lá naquele tempo, e aí você vai perguntar, e aí? Que tenho eu com isso? Que tenho eu com Jacó? Que tenho eu com Esaú? Então você precisa saber o que é que tem você com Jacó e com Esaú. É pegar o exemplo de Jacó e procurar se reconciliar com a pessoa que você está com tanto problema que não é capaz nem sequer de ter um discipulado digno de obediência aos comandos que estão sendo dados. Não está sendo dado um comando que é para colocar o nome do discipulador do lado? Por que não obedecer? Agora, eu poderia até entender se você não assistisse nenhum vídeo de ninguém, de pessoa alguma, se você não estivesse no WhatsApp, não estivesse no Instagram, não estivesse no Face, em nada, rede social nenhuma, dando assistência nenhuma a outras pessoas, e dizendo que é uma vida muito ocupada, aí eu, tá bom, a pessoa tão ocupada que não pode parar 5 minutos para fazer um comentário e colocar o nome do discipulador do lado. Aí eu dava toda a razão. Aliás, eu não preciso nem dar razão. Deus daria toda a razão a você. Se você fosse essa pessoa tão ocupada com o reino de Deus, em outro nível, de estar todo dia indo para os lugares onde tem pessoas precisando de Jesus, que estão marginalizados, naquela correria de tomar até uma bala perdida, aquela luta que sabemos que pessoas estão se arriscando a vida. Aí uma pessoa que está sendo uma dedicação dessa, de fazer o reino crescer e tudo, né? Não tem tempo para assistir nada de internet, aí se entende, mas uma pessoa que ouve vídeo de fulano, vídeo de ciclano, vai para o Face, vai para o Instagram, não tem coragem de colocar o nome do discipulador ao lado, para que a gente possa saber quais são os discípulos que estão atuantes, que estão realmente interagindo no discipulado. Em nome de Jesus Cristo, essa obra do diabo vai terminar. Nós vamos estar progredindo, vamos ter os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Jejum e oração detona as castas de demônios, e isso é o que vai ser na minha vida, na vida de todo discipulador fiel, jejum e oração, para os demônios baterem em retirada e nós vivemos os melhores dias
Antes do Senhor Jesus Cristo chegar aqui para buscar a sua igreja, nós viveremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Eu creio nisso e agradeço a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Essa lição é o suficiente para a gente aqui, esse capítulo 32, falando da reconciliação de Jacó com Esaú. A leitura é longa, vocês devem fazer compassadamente, leitura compartilhada, um lê 2 versículos, lê 3, assim vai, e tudo vai ficar bem legal. Mas o que eu tinha de passar de revelação dessa palavra para todos nós, para mim, para vocês, já foi entregue. Então, para mim já é o suficiente. Mas o discipulador, fazendo a leitura, com certeza Deus pode trazer mais revelações, contando que ele não deixe de falar o que está recebendo aqui. Ele pode acrescentar mais revelações que Deus traga no capítulo, contando que não fique contando histórias e mais histórias. A história é só essa aqui. E qualquer complemento tem que ser de versículos da Bíblia que estão aqui. A Bíblia tem muitos versículos que podem concordar com esse assunto do capítulo 32. Então, só versículos para somar, se você encontrar, ver que é necessário, e nada mais. O que você está ouvindo, você passa. O que Deus te entregar de revelação, você passa. E não tem historinhas, essa é aquela discipulada para ouvir a palavra, para passar a palavra e viver a palavra. Bem, agora só me resta orar, não é? Agradecer a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus.